sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Eduardo Bastos. Seja bem-vindo aqui, é um prazer tê-lo conosco aí. Vamos ouvir com muita atenção a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Plínio, toda a família Datagro, né, por essa oportunidade de estar aqui com essas três feras, né, Evaristo, Aldo e Joaquim, nessa 20ª conferência. Eu vou fazer aqui um recorte mais específico até para o setor de cana-de-açúcar, por razões até óbvias, né, pelo público, mas eu quero só fazer esse lembrete, né, que o que eu vou comentar aqui poderia ser replicado para qualquer outra cultura. Quando a gente fala de expansão com sustentabilidade, eu vou abrir aqui duas frentes, né, da minha fala, uma específica de expansão e uma outra do que é sustentabilidade. Mas quando a gente pensa em expansão, talvez a melhor referência que a gente tenha hoje, né, para o setor sucroenergético seja o próprio RenovaBio, né? Ali tem muitas das metas de expansão para 2029 e fica muito claro, né, que sim, o país vai crescer, sim, ele vai crescer em transporte, a gente vai precisar de mais combustíveis, e uma decisão muito acertada que o governo fez foi entender que é importante trocar, então, uma parte desse combustível fóssil por combustível renovável, né? Essa é a beleza. Se a gente olhar lá, o próprio programa está lá escrito, né? Quer dizer, até 2029, usar, né, energia renovável vai ajudar a reduzir mais de 300 bilhões de litros de importação de gasolina e diesel. Esse é um grande impacto, né? E essa é uma das razões, só por isso já valeria, né, fazer. Mas se a gente olhar o lado ambiental, nós estamos falando aqui de uma redução de emissão na ordem de 700 milhões de toneladas de CO2 evitado, implementando essa agenda. Então, é super importante que haja essa expansão, né? O Brasil precisa. E quando a gente fala, então, né, do segundo bloco, que é a sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Se a gente olhar, e o próprio Evaristo está aqui, né, que é um dos geradores desse dado, nós temos aproximadamente 850 milhões de hectares no nosso país, no nosso grande país. 8,5 estão ocupados com cana-de-açúcar, né? Então, coincidentemente, 850, 8,5, nós estamos falando de 1% do território nacional. 1% do território nacional é coberto com a lavoura de cana-de-açúcar. Nesse 1% do território nacional, esse setor gera, se a gente olhar o modelo tradicional de sustentabilidade, né, social, ambiental e econômico, vamos olhar o social, 2,4 milhões de empregos. Vamos olhar o lado econômico, o Brasil gera nesse setor mais de 150 bilhões de reais de PIB, cerca de 10% do agro nacional vem de 1% do território nacional. E nesse 1%, a gente consegue produzir açúcar suficiente para ser o maior produtor do mundo, aproximadamente 20% da produção mundial, o maior exportador do mundo, com cerca de 45% das exportações mundiais. Somos também o segundo maior produtor e exportador de etanol, de maneira que fica muito claro, né, a contribuição sustentável. Poxa, e a parte ambiental? Tem ganho? Vamos olhar só o recorte de carbono? Apenas a adição de etanol na gasolina, no carro flex, de 2003, quando foi lançado o primeiro carro, até 2018, o Brasil deixou de emitir, dados da Única, 520 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Então, isso representa, gente, quase 1/4 das emissões brasileiras no ano. Então, é um impacto enorme que esse setor contribui, continua contribuindo e com certeza contribuirá para o futuro. Agora, quando a gente olha, né, esse tema de emissão, e muitas vezes ele é visto, né, de uma forma muito mais polêmica do que deveria ser, se a gente pegar os próprios dados, né, do IPCC de 2019, o Brasil é o 7º maior emissor do mundo. Ele é o 7º com 3,4%. Né? Então, não é o Brasil, né, o grande vilão dessa história. E quando a gente olha, né, de todas essas emissões globais, o agro ele está incluído lá no 23% das emissões que são ligadas à mudança de uso de solo.
até tem, né, essa grande polêmica, porque acaba misturando um monte de coisa junto lá, mas energia é a mesma coisa, né? 70% das emissões são energia, e se a gente sacar ali daqueles 70% que é energia, nós estamos falando aí de aproximadamente 20% ligadas a transporte, metade disso é transporte rodoviário. Então, só transporte rodoviário equivale a 10% das emissões globais. Se a gente separasse só a agricultura, sem contar arroz tem toda uma dinâmica de metano, sem contar a pecuária e supressão florestal, o agro representa aí em torno de 2%. 2%. Então, claramente, não é o agro também, né, o grande vilão aqui global. Mas, há mais ou menos umas 3 semanas, eu participei de um painel com o Marcos Yankee, que eu sei que é conhecido de muitos de vocês aqui, e o Marcos fez um comentário muito interessante. Ele falou, olha, o agro, ele é vilão, ele é vítima e ele é solução de mudança climática. E quando a gente fala de vilão, lembrar, né, vilão de 2%, né? Então, claramente não é o principal, de longe não é o principal, nós estamos falando de 2 aqui, por cento só. Sim, ele é uma vítima, né? Então a gente olha esses efeitos extremados de mudança climática, né? Atrasando chuva, atrasando plantio, em muitos casos, quando chove, chove mais do que devia. Então você tem uma série de alterações, mas o que eu quero focar aqui é no agro solução, né? Ao aumentar renovável na matriz energética, o agro é solução, né? Ao fazer boas práticas agrícolas, o agro é solução. Ao focar em produtividade, o agro é solução, né? Então, é nisso que a gente está muito focado como Bayer, não só para a cultura, né, onde tenho certeza vários de vocês conhecem aqui, com os mais de 15 produtos que a gente tem no portfólio de herbicidas, de fungicidas, inseticidas, maturadores, né? Quem nunca aqui utilizou Etrel, produto super tradicional, mas passando também por soluções digitais, como o Climate Field View, né? Olhando para o futuro, para fazer toda a parte de coleta, de processamento, armazenamento de dados. E num futuro muito próximo, né, na verdade a gente começou já esse ano, nessa safra 2021, na cultura de grãos, um foco muito forte em mercado de carbono. Então, conseguir viabilizar, como o Joaquim comentou, como o Evaristo comentou, o próprio Aldo, né, Aldo, na sua fala comentou, né, de insumos sustentáveis, né, como um dos 2 pilares, né, então ter tecnologia e ter uma regulamentação, e nós acreditamos piamente nisso, né, de que nós podemos trazer, então, soluções tecnológicas baseadas em ciência. Então nós temos uma parceria com a Embrapa aqui no Brasil, estamos colocando esse projeto também nos Estados Unidos no chão, e o ano que vem a gente vai expandir para mais de 8 países. Mas ele começou aqui, no nosso Brasil, com tecnologia nossa. Então, isso é super interessante, a gente está muito focado em 3 grandes pilares, e eu vou encerrar explicando aqui esses 3, mas a ABC, que é a agricultura de baixo carbono, então como ajudar a colocar carbono no solo através, basicamente, de boas práticas. Um segundo bloco de MRV, e esse talvez seja o mais sensível para o agronegócio, é medir, reportar e verificar. Então, criar uma ferramenta barata, né? Hoje dá para medir carbono no solo, mas custa R$150, né? Então é muito caro fazer isso. O que a gente quer é trazer uma ferramenta barata, que custe no máximo R$1 no futuro, uma ferramenta escalável, né? Que eu não precise. Hoje o Science Based, ele exige cavar uma trincheira. Eu tenho que cavar uma trincheira, retirar um cilindro de solo de 5 em 5 centímetros em 1,5 metro. Gente, isso não é viável na escala da agricultura brasileira, também não é na americana. Então, como trazer algo escalável e, obviamente, confiável. Confiável para a ciência, mas confiável também para o mercado. E aí, o terceiro e último pilar, o próprio mercado. Então, dialogar com outras empresas para fortalecer um mercado voluntário, né, que o ano passado movimentou 300 milhões de dólares, mas também conversar com governos para melhorar a regulação desse mercado. Então, o mercado regulado ano passado movimentou 214 bilhões de dólares. Então, para quem não acredita, né, que carbono não é potencialmente negócio,
esse é o meu recado, né? O ano passado esse mercado movimentou 214,3 bilhões, cresceu 40% de 2018 para 2019, e a tendência que a gente enxerga clara é que esse mercado vai ficar cada vez maior, pelo compromisso das empresas, pelas discussões cada vez mais frequentes entre governos. A gente acabou de ver aqui um exemplo que o governo federal tem encampado aí na pessoa do Joaquim, né, puxando essa discussão do Floresta Mais Carbono, e isso é incrível, né, ver essa movimentação e ver que sim, o agro é parte da solução da mudança climática. E juntos a gente vai conseguir fazer isso. Muito obrigado.